Falando de Jesus, né? Nós vamos tentando visualizar aquele local há mais de 2000 anos. Eram tempos difíceis, assim como são tempos difíceis, similar aos nossos de hoje em dia. Mas a brisa que soprava do lado do lago de Genezaré, envolvendo o Monte das Oliveiras, essa brisa já era uma brisa de esperança, de paz, de renovação, pois o Cristo, o Messias prometido pelos profetas, já estava no meio de nós, trazendo consigo a boa nova, a esperança, o amor, a paz. E por onde ele andava, ele arrebatava aquelas multidões de necessitados do corpo, do espírito, da alma. Os seus discípulos já tinham sido reunidos, convocados e escolhidos, acompanhando ali o mestre. E um detalhe chamou a atenção ali dos discípulos, que toda vez depois que ele atendia aquela multidão, ele se resguardava. Um pouco antes e após o atendimento, o mestre se recolhia sozinho, tranquilo, sereno. E naquele dia não foi diferente. Após ter atendido a multidão, falado sobre a boa nova, sobre as esperanças, sobre o amor de Deus, sobre cada um de nós, nos tranquilizando, aquela multidão foi voltando para o seu lar, se apaziguando, se dispersando. Então os discípulos se aproximaram dele, sabendo que ele já ia se recolher, e perguntaram: Mestre, por que ora tanto? E Jesus respondeu: O homem necessita mais da oração do que o corpo necessita de pão. Mestre, indagou o discípulo, então todos nós devemos orar? E Jesus disse: aquele que ora entra em contato direto com o divino, se iluminando a si mesmo e espalhando aquela luz a todos aqueles que estão ao seu redor, iluminando a sua jornada e amenizando o fardo daqueles que estão na caminhada. Então o discípulo disse: Mestre, sendo assim, ensina-nos a orar. Então, Jesus trouxe para todos nós, para toda a humanidade, o que nós conhecemos hoje como o Pai Nosso. Então Jesus citou: Pai Nosso que estás no céu. E foi dando continuidade nessa linda oração que nós conhecemos. E depois, aquele discípulo ficou com aquela oração gravada no seu íntimo, para nunca mais esquecer. Mas ele se afastou, deitou ali naquela montanha, naquela grama verde, banhado de luz interior, com aquele ensino que tinha recebido, e passou a fazer algo que muitas vezes nós esquecemos de fazer. Ele passou a meditar, frase a frase, item a item. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.